nós estamos ao vivo também pelo YouTube, pelo Facebook, Renielton Fernandes, @Renielton Fernandes, não é? Você que está aí no YouTube, você que está no Facebook, você aqui do Instagram, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Este é o programa Encontro com Graça. Hoje é a abertura deste programa, mas todas as semanas, nas terças e quintas, das 11 ao meio-dia, esse horário é o horário de teste. Vamos ver o engajamento, vamos ver a participação de vocês, não é? Se tudo der certo, nós vamos manter, senão nós estaremos mudando o horário e avisando previamente. A nossa ideia é de que você tenha uma oportunidade de bater um papo agradável, um papo com graça conosco sobre temas de alta relevância. E agora, no momento em que vivemos, nós não poderíamos deixar de dar a nossa contribuição para a obra do Senhor. Conosco hoje também está participando a missionária Gilqueia, que está aqui sempre nos secretariando, nos ajudando em tudo. Hoje ela está patrocinando esta edição, que tem o patrocínio aí de, como é que é o nome aí? Asuabiblia.com, aí a livraria digital da irmã Gilqueia. Vocês que estão aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, vai lá no Instagram dela, asuabiblia.com, e se inscreve no Instagram e compra, adquire a sua Bíblia, porque fazendo isso vocês estarão contribuindo com a obra missionária, não é? Vai lá também nas nossas redes. Eu recomendo você que está aqui no Instagram a correr no nosso perfil do YouTube e se inscrever e ativar o sino das notificações. Faz isso, tá? Você vai nos ajudar a levar a palavra de Deus mais longe. Não é? A nossa ideia de trazer aqui sempre temas importantes e temas evangelísticos no intuito de levar a Cristo Jesus às outras pessoas. Tem tanta gente usando a internet para outras finalidades, e a nossa proposta é exatamente levar a palavra de Deus a você que está aí de distante em termos geográficos, mais perto de nós, através das plataformas digitais, que também nós estamos, não é, Juscelino? Aí pelas plataformas digitais da Assembleia de Deus em Parnamirim, Facebook, YouTube, Instagram e aplicativo. Então você que está aí, entra aí na Play Store, se for iOS, na sua loja de aplicativos aí, se for Android ou iOS, e baixa o aplicativo da Assembleia de Deus em Parnamirim, para você poder sempre acompanhar os nossos cultos e a nossa programação, a ouvir a palavra de Deus. Hoje o Encontro com Graça tem a técnica aqui. Eu não posso deixar de citar aqui o Éricles, não é? Essa figura que não quer aparecer, está atrás das câmeras, mas é o cara. Ele, o Juscelino e o Sandro estão aqui nos ajudando, não é? Sem eles, esse programa não seria possível, tá bom? Então sempre de todas as terças e quintas teremos esse encontro digital aqui, e a proposta é bater papo com você também, tá certo? Então vai deixando aí a sua pergunta, você do Instagram. Aqui pelo Instagram nós só temos 1 hora, não é? Então se você quiser participar, faz a sua pergunta, deixa a sua opinião. O tema de hoje já está aí na capa, não é? O perfil da igreja durante a pandemia. Na sua opinião, como é que a igreja deve se portar neste período, neste momento de quarentena, neste momento de isolamento social, onde os governos, onde as instâncias governamentais estão aí colocando sobre a igreja física, tá? A igreja física, restrições fortíssimas para que os cultos não sejam realizados. Então hoje eu quero tomar por base um texto bíblico da palavra de Deus, e aí você pode, eu peço a Gilqueia aí para sempre estar acompanhando aí, se tem alguma pergunta, se não tem, ao Juscelino também, você do YouTube aí que quer fazer alguma pergunta, você do Facebook também, tá certo? Você está convidado a participar, viu? Fique à vontade para estar conosco aqui neste programa Encontro com Graça. O tema de hoje, já dissemos,
é um tema de uma relevância importante. Muita gente vai divergir acerca deste tema, não é? Como é que a igreja deve se portar, se a igreja deve se manter aberta, se a igreja deve se manter fechada, enfim, deixe a sua opinião, porque no final da nossa transmissão aqui pelo Instagram, nós vamos sortear, olha isso aqui, irmãos, olha isso aqui, tá? Nós vamos sortear livros, quem gosta de ler, quem gosta de uma boa literatura, nós vamos sortear aqui livros patrocinados aí pela sua Bíblia.com, a livraria digital da nossa querida missionária Gilqueia, né? Livros excelentes, não é? Ortodoxia, este livro aqui, ó, não é? Este autor, por exemplo, o Chesterton, eu acho que é esse aí, tá? Foi o autor que o C.S. Lewis leu e se encontrou com Jesus, não é? E converteu-se. Mais um livro aqui, 13 anos em 13 dias, e uma Bíblia bem atual aí, ó, para vocês aqui também, ó. Isso. Então, no final do programa, nós teremos sorteios aqui abençoados em nome de Jesus. Mas eu quero ouvir você, tá? Eu quero que você participe, deixe aqui a sua opinião, coloque aí nos comentários no YouTube, pergunta se concorda, se discorda. Eu já recebi muitas críticas, provavelmente por uso de máscara, e se alguém tiver uma máscara, atenção Sandro, já me dê agora uma máscara antes que as críticas comecem, mesmo já estando todo aqui, a profilaxia estando feita aqui, mas todo cuidado é pouco. Eu quero aqui me solidarizar com as famílias de irmãos que perderam seus entes queridos para essa pandemia e trazer uma palavra de conforto. Saiba que já Jesus volta e você terá a oportunidade de se reencontrar com este ente querido. Muito bem, o texto bíblico de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. Deixe separado este texto aí, não é? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso de número 6, diz assim: E disse Pedro: Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Vou repetir: Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Então eu quero utilizar este texto como base. Chegou aqui a minha máscara, ó, tá certo? Já tem irmão aqui dizendo, põe a máscara, vamos lá. Vamos colocar aqui, mas deixar baixinho, né? Então, qual é a sua visão acerca da Igreja de Cristo neste período de pandemia? Há muitas opiniões divergentes sobre como deve ser a igreja, como a igreja deve se portar. O fato é, queridos, que com base na igreja de Atos dos Apóstolos, que é a igreja modelo para nós, ou deve ser a igreja modelo, e se há condições desta igreja se tornar ou permanecer sendo modelo ainda, dadas as mudanças das gerações que enfrentamos. Para cada geração existe um tipo de igreja, que a igreja ela precisa renovar a sua roupagem, mantendo a sua essência. Aqui vai o primeiro ponto para você anotar. A igreja precisa renovar a sua roupagem, mas manter a sua base doutrinária, manter a sua essência. Existem igrejas por aí que estão, para atrair pessoas para os seus cultos, os seus templos, estão transformando o ambiente interno da igreja em boates, em ambientes parecidos com ambientes mundanos, para atrair jovens, para atrair pessoas para os seus templos, e não é este o modelo bíblico, nem tampouco a recomendação bíblica. Pelo contrário, nós temos que manter a nossa essência. E a pergunta de hoje, o tema de hoje é exatamente esse. Na sua opinião, qual deve ser o perfil, não é, da igreja brasileira, da nossa igreja, durante este período de quarentena, de isolamento? E aí cabe algumas perguntas que eu quero fazer e você vai respondendo. Você aqui do Instagram
participa, responde as perguntas, curte, compartilha, porque vocês estão concorrendo a sorteios aqui, tá certo? Eu sou igreja? É uma pergunta que muita gente se faz, tá? O perigo do isolacionismo, e trabalharemos também a questão do fechamento dos templos, do fechamento das igrejas. Há uma tentação teológica em uma frase que muita gente fala, e talvez você concorde, talvez você discorde, e você vai dizer aqui ou no Instagram também, tá? De dizer eu sou igreja. De fato, existe verdade nesta frase. Eu sou igreja se Cristo habita em mim. Uma vez que aceitei ou recebi a Cristo como Salvador da minha vida, de fato eu me torno igreja. Eu sou igreja, na verdade, se Cristo estiver em mim, reinando em mim, não é? Mas essa frase precisa ser muito bem explicada, muito bem colocada para evitar problemas, não é? Para evitar algumas contradições teológicas e o perigo da evasão dos templos. Essa ideia de que eu sou igreja, ela faz parte dentro da eclesiologia, ou seja, do estudo da igreja em si, não é? Ela ocupa um espaço importante, de fato. Você deve ser igreja, você é igreja, e aliás eu recomendo um artigo muito bom, escrito pelo pastor Elinaldo, no perfil dele no Facebook. Vai lá e lê todo o seu artigo acerca desta temática. Uma afirmação não pode negar a outra, não é? A ideia de que você é a igreja não torna a sua ida ao templo, a sua frequência ao templo desnecessária. Pelo contrário, o fato de você ser igreja, a Bíblia ampara esta ideia. A Bíblia ampara a ideia de que você é a igreja de Cristo, é o corpo invisível, é o corpo místico de Cristo, o mistério do Novo Testamento, mas isso não anula o ato de congregar. Então, equalizar estas duas ideias é o nosso desafio, e vai dizendo aí o que é que você acha. Se na sua opinião isto tem razão, ou você... Existe um movimento interessante, Juscelino, que é chamado o movimento da igreja orgânica, né? São estes irmãos que dizem, que afirmam apenas que eu sou igreja e não preciso me congregar, eu me congrego em casa e etc. Você vai perceber que a Bíblia não tem amparo para isso, não é? Então a Bíblia diz assim, olha só, em Hebreus capítulo 10, verso 25, não deixando a congregação, como é costume de muitos. Portanto, existem dois aspectos quando falamos de igreja, que são aspectos importantes. E antes de batermos um papo aqui, já tem muita gente interagindo aqui, antes de respondermos algumas perguntas, por exemplo, Fabricinha Alves está dizendo: a igreja é essencial e necessária nesse tempo de crise que estamos vivendo. Concordo com você em gênero, número e grau. Muita gente dizendo que a igreja é essencial, e nós concordamos com isso, não é? Mas quando estudamos sobre a igreja, existem dois aspectos importantes e eu quero chamar a atenção para eles. É preciso que você encare a igreja como sendo como organismo, não é? A igreja como corpo místico de Cristo, e aí Jesus disse assim: aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei entre eles, não é? O Novo Testamento apresenta diversos textos bíblicos que falam ou que asseveram essa verdade de que a igreja sou eu, de fato. Cristo mora em mim. Cristo não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu sou a habitação. Você é a habitação de Cristo Jesus. Nós somos a habitação do Espírito. O Espírito habita em nós. Isso é fato, tá? Mas na sua opinião, isto desfaz a necessidade de congregar? Isto desfaz a necessidade de nos reunirmos, nós que aqui no Ocidente gozamos de plena liberdade, pelo menos por enquanto, de nos congregarmos. Agora parece que o governo está tentando aí com leis, não é?
que contrariam a palavra de Deus, a fechar aqui. Por exemplo, nós estamos vivendo um lockdown terrível, né? Aqui só pode 20 pessoas dentro dos templos, né? E aqui eu deixo o meu protesto, né? Faço aqui como cidadão, e você aí também aí pelas redes sociais pode concordar ou não, não é? Mas você concorda, por exemplo, que a igreja precisa voltar que por ser essencial, não é? Não foi listada, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, como uma das atividades essenciais, mas nós concordamos que ela é essencial sim, não é? E deixa a sua opinião aí, tá certo? E precisamos orar a Deus para que Deus nos permita voltar a congregar. Todo mundo está com saudade, não é? De rever os irmãos. É muito bom ter igreja cheia, é muito bom ter congresso, é muito bom pregar para uma plateia abençoada. Hoje, nós pregadores estamos pregando para câmeras, não é? E isso machuca, isso dói. Mas hoje nós vamos falar aqui sobre um desafio. Vivemos um tempo de crise, isso é fato. Assim como a igreja primitiva, nos seus primeiros dias, nos primórdios, também viveram. Os primeiros crentes, os primeiros 120 crentes, eram 120 que receberam o Espírito de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, não é? Você observa que os 120 foram cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo desce sobre eles, e imediatamente a igreja ganha um perfil, ganha um padrão, ganha um panorama, não é? Ganha um paradigma. E eu gostaria de tratar sobre este paradigma inicialmente. Em primeiro lugar, a igreja adquire um perfil de oração. Os crentes estavam reunidos com o mesmo propósito. Ou seja, a igreja primitiva, um dos paradigmas da igreja primitiva é a unidade, não é? A unidade em oração. Portanto, a igreja orava. E união é diferente de unidade. Eu posso estar em união no mesmo ambiente. Aqui temos alguns irmãos, Eli acaba de chegar aqui, e nós estamos em união no mesmo ambiente, mas cada um pode ter um propósito diferente. Quando eu estou em unidade, todos estão no mesmo ambiente com o mesmo propósito. Dá para entender? Então há uma diferença. Os crentes da igreja primitiva estavam com o mesmo propósito, orando e buscando a promessa, ou esperando o cumprimento da promessa. Portanto, eles oravam, eles estavam em unidade e eles estavam esperando o cumprimento da promessa de Joel capítulo 2, verso 28, porque em Atos dos Apóstolos capítulo 1, verso 8, Jesus dá uma ordem expressa dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então essa ordem foi uma ordem expressa, até que o Espírito venha, até que o Espírito desça sobre vocês, até que o Espírito vos encha e que vocês transbordem no Espírito, ficar em oração. No capítulo 2 é o capítulo do cumprimento da promessa. A promessa se cumpre no capítulo 2. E assim que a promessa se cumpre, é possível vermos, vislumbrarmos, olha eu querendo falar difícil aqui, um padrão, tá? Quando o Espírito desce e quando eu ministro sobre missiologia, eu estou preparando um material e quem sabe um dia se transforma em livro, não é? Sobre a fisiologia da descida do Espírito Santo, não é? E a gente, ao lermos o capítulo 2, fica claro essa fisiologia. É de cima para dentro e de dentro para fora. Desceu para dentro do cenáculo e do lado de fora estava havendo a festa de Pentecostes. Não é? E mais de 13 nações de línguas diferentes estavam lá, e dentro do cenáculo 120 crentes estavam sendo mexidos por dentro, revestidos por dentro, cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas. Aqui vai um fenômeno teológico que eu vou citar só para atiçar vocês aí, a glossolalia e xenolalia, não é?
Alguns dizem que foi só a glossolalia que prevaleceu aqui, outros dizem que a xenolalia ou xenolalia estava abarcada dentro da glossolalia, enfim, isso fica para outro assunto. O fato é que eles falavam em línguas e as pessoas que estavam do lado de fora ouviam a proclamação do evangelho no seu próprio idioma original. Agora perceba que o fogo estava dentro, mas o desafio estava fora. Deixa eu só repetir isso aqui para você. O fogo estava dentro, mas o desafio estava fora. E é isso que eu quero já introduzir aqui o assunto de hoje, não é? Com certeza, Igreja Essencial, muita gente dizendo, faz aí alguma pergunta, interage, tá certo? Conosco aqui, deixa eu ver aqui, gente dando glória a Deus, já tem gente até falando em língua estranha aqui pelo Instagram, coisa boa, não é? Portanto, a igreja adquire um perfil, e o perfil da igreja, ao sair em Atos capítulo 3, a Bíblia cita um exemplo muito claro de como a igreja deve ou deveria se portar. Portanto, e este exemplo estava prefigurado, ou pelo menos foi utilizado por Pedro e João, que subiam ao templo na hora nona para orar. E eu quero tomar por base este exemplo para dizer a você e para tratar e bater este papo com você aqui, não é? Dizendo a você que esta pandemia, por exemplo, esta crise está gerando uma grande oportunidade para a igreja. E aí eu quero ver se você concorda. Aliás, hoje nós temos 2 igrejas em uma. Vou repetir. Hoje nós temos 2 igrejas em uma. Antigamente só tínhamos uma igreja, que era a igreja física. Eu não estou aqui considerando a parte da eclesiologia, que fala que a igreja quanto organismo e a igreja quanto organização. Isso aí é um outro assunto. Mas tratando-se de igreja, de relacionamento, porque com o passar do tempo, os templos foram ficando maiores, os templos cresceram, mas os relacionamentos diminuíram. À medida em que o templo cresce, há templos para 20, para 30, para 40 mil pessoas. À medida em que o tijolo e o cimento crescem, que as paredes se aumentam, me parece que os relacionamentos se tornam frágeis, se tornam líquidos. E esta pandemia traz esta reflexão à tona, não é? E começa a forçar esta igreja que estava acostumada em viver apenas em 4 paredes. Eu não estou dizendo que a igreja não evangelizava, muito pelo contrário, a igreja evangelizava, e nossa igreja então é uma igreja conhecida por ser uma igreja evangelística. Estão dizendo que travou aí, mas eu acho que deve ser só uma instabilidade aí pela internet, tá? Pelo contrário, nós evangelizamos muito, mas esta crise, e na verdade Deus transforma a maldição em bênção, trouxe para nós uma nova oportunidade de uma igreja diferente, de uma igreja que não tem parede, de uma igreja que não tem tijolo, de uma igreja que não tem um púlpito de ouro, um trono de ouro. Eu vi uma igreja esses dias em São Paulo que o trono era dourado, o negócio era sério, não é? E o cara estava sendo consagrado a rei, né? Nem mais a pastor, era rei, vê se pode. Portanto, a pandemia trouxe à tona a necessidade de uma ressignificação, e é sobre isso que eu quero falar. Eu pincelei na Rádio Nordeste sábado passado, mas aqui eu quero tratar com você sobre este tema. Se você concorda que a igreja precisa se ressignificar. Pastor, o que é isso? De encontrar um significado para promover um novo relacionamento com aqueles que ainda não estão nela. Porque a igreja só está aqui por causa deles. E deixa eu dizer uma coisa a você. Não sei se você concorda, tá? Mas a igreja está aqui não é por minha causa. A igreja não está aqui por causa de Gilqueia, por causa de Juscelino. A gente já está salvo. Nossa salvação em Cristo Jesus já está garantida. A igreja está na terra por causa daqueles que não estão nela. Talvez você que esteja me acompanhando nas diversas plataformas digitais, a Discord ou Concorde, eu quero lhe ouvir, eu quero ouvir você, tá?
A igreja, ela precisa se ressignificar, encontrar um outro significado, na verdade, mais uma forma de ser igreja, de executar a ordenança de Cristo, de participar ao mundo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos uma oportunidade, tá certo? Uma oportunidade que Deus nos deu lá atrás e a igreja deu as costas. Qual, pastor? A TV. Começou com a TV e a igreja disse assim: não, isso aqui é de Satanás. Não mexe nisso. Tem estado no Brasil ainda hoje que televisão é negócio de Satanás. Depende de como você usa, irmão. Depende do que você vai assistir. Hoje em dia, a TV está na palma da mão, não é? As coisas foram se diminuindo, as distâncias estão se diminuindo. Então, se existe um aspecto negativo nisso, tem muito aspecto positivo. E é sobre estes aspectos positivos que nós estamos tratando no programa de hoje. Tá certo? Então, hoje nós estamos falando sobre encontrar uma forma diferente e melhor de se reunir. Eu não sei se já tem alguma pergunta aí, já tem? Já temos uma de quem? Pergunta. De Belle. Belle? Ela perguntou: eu quero saber como lidar com os novos convertidos nesse momento. Belle, esse é um desafio que nós aqui da Assembleia de Deus em Parnamirim tivemos que passar noites pensando em como agir. Aqui, por exemplo, eu posso te falar pelo meu... ela pergunta pelo Instagram? Sim, ela está perguntando pelo canal da igreja. Pelo canal, pelo aplicativo da igreja. Então é aqui. Tá? Então nós criamos grupos de oração e de comunhão no WhatsApp. A nossa igreja é fracionada em setores e áreas. Então nós temos 72 congregações. Criamos 72 grupos de novos convertidos, onde o líder desses grupos mantém contatos virtuais, cultos, temas de oração, lições da escola bíblica dominical são ministradas, tá? Inclusive nós vamos ministrar lições gravadas e compartilhar em todos os grupos das nossas congregações, e isso é uma forma de aproximar. O contato pelo WhatsApp hoje é extremamente fundamental. Eu poderia citar aqui algumas ferramentas, por exemplo, o WhatsApp, tá? É uma ferramenta extraordinária para que a gente possa manter esse contato. Obviamente que nada substitui o abraço, não é? E essa pandemia tirou isso de nós, irmãos. Oremos para que isso passe logo. Mas a gente pode encontrar outros meios, não é? O telefone, o WhatsApp. Hoje o WhatsApp te dá a oportunidade de você fazer chamada de vídeo para 4 pessoas. Você tem aplicativos como, por exemplo, o Google Meet, que nós utilizamos aqui para as reuniões, tanto com lideranças quanto com os próprios novos convertidos. E aí você diz assim: mas tem novo convertido que não tem acesso. De fato, tem novo convertido que não tem acesso. E aí nós temos que enfrentar, tá? E aí é sair de casa, se não dá para entrar na casa dele, de longe, ministra da porta da casa, dar-se um jeito até que esse tempo passe. Mas eu estou falando para aqueles que têm este acesso, tá? Que tem essa nova forma diferente de ser igreja na prática. Então nós aqui utilizamos essas ferramentas. O Zoom, não é? Que são aplicativos de reuniões que podem ser utilizados. O Zoom, por exemplo, dá o quê? Dá 200 pessoas, Juscelino? Mais ou menos, né? O Google Meet. O Google Meet também dá bastante gente. Então a gente vai utilizando essas ferramentas que acaba nos aproximando, tá? Agora tem um detalhe que eu vou chamar a sua atenção já, porque não há um mal. Esse benefício gera, se não vigiarmos, um grande mal para a igreja, que já nós vamos falar. Mais uma pergunta aí, Gilqueia. O pastor Elinaldo está conosco. Meu Jesus, meu pastor, Pai do Senhor. Faça uma pergunta fácil, meu pastor. Na verdade, ele deixa alguns versículos aqui para que todos possam vamos ler. Acompanhar. Eu já estou até com o seu estudo aqui, viu, meu pastor? Olha aqui. Já estou até com o seu estudo aqui, viu, meu pastor? Já imprimi. 1 Coríntios, ele deixa aqui. Nosso pastor Elinaldo aqui está deixando 1 Coríntios... Capítulo 12, exatamente, capítulo 12,
Não há igreja sou eu, igreja individual, significa reunião, congregação, assembleia, exatamente isso. Essa era a ideia que nós estávamos falando no início. O perigo de afirmar somente eu sou igreja, você tem amparo bíblico para isso? Tem. Mas também você tem amparo bíblico para o congregar. Isso é falácia, dizer que uma afirmação nega a outra. Pelo contrário, ambas se complementam. E é isso, na verdade, todo este artigo do pastor Elinaldo, que eu recomendo que você leia, dá essa ideia. É uma defesa para esta tese, de que, por enquanto, o eu sou igreja pela internet prevalece. Mas nós estamos orando, nós não paramos de orar. Aqui, por exemplo, temos campanhas de oração dioturnamente. Nós estamos agora, nós estamos em uma campanha evangelística. Não dá para sair, não dá para fazer cruzada, mas nós estamos aqui, em todas as plataformas digitais possíveis, como Paulo disse, utilizando de todos os meios, de todas as ferramentas para proclamar a Cristo Jesus. Tá? Quando houver a flexibilização, voltaremos a congregar. E a ideia de eu sou igreja continua bíblica, não é? Assim como a ideia de congregar também. Então o nosso pastor vai lá no Facebook dele, Elinaldo Renovato de Lima, e leia este artigo, não é? Extremamente importante. Na verdade é um alerta aí que o nosso pastor deixa. Tem mais alguma participação aí? Sim, muitas participações, tanto no Instagram, Facebook, estamos aqui todo mundo participando, concordando. Zilene aqui, inclusive, diz que é essencial sim, precisamos estar unidos nesse momento, para que nenhum se perca, e todos concordando aí com a palavra. Amém, glória a Deus. Aqui no Instagram nós temos um grande engajamento aqui, todo mundo dizendo que igreja é essencial e etc. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para você, tá? Vocês que estão aqui pelo YouTube, especialmente pelo Instagram. Essa ideia de que eu sou igreja, ela deve prevalecer em detrimento a congregar-se ou não? O que é que você acha? Tá? Então responde para mim, para a gente poder bater esse papo legal, e aí biblicamente nós vamos discutir isso aqui. Tá? O texto bíblico que nós lemos, não é, de fato une estas duas coisas. Interessante. Havia uma igreja que se congregava, Gilqueia, e a igreja era de 120 crentes que foram cheios do Espírito Santo. A ideia de eu sou igreja é de ser cheio do Espírito Santo. Quando eles saem do cenáculo, eles vão subindo ao templo para orar na hora nona, não é? E se deparam com um grande desafio, porque o desafio sempre vai estar fora, nunca vai estar dentro. Tá? É aqui dentro da igreja que você recebe, nos congressos, aqui nos congressos de jovens, que normalmente você é impactado pelo Espírito Santo, dentro da sua casa, dentro do teu quarto, que você é cheio, mas este fogo, esta unção, e aí eu já estou puxando para outro tema mais polêmico, o batismo com o Espírito Santo tem uma finalidade, e uma finalidade que eu chamo de dupla. Edifica a quem fala, tá? E havendo interpretação, portanto, aí profecia, edifica quem ouve, tá? Mas também o batismo no Espírito ou com o Espírito é um revestimento de poder para a proclamação do Evangelho. Se você pensa que o batismo do Espírito Santo serve para outra coisa, você está enganado. Tá? Então eu só consigo encontrar na Bíblia essas significações. Muita gente dizendo assim, sim, devemos congregar, temos que congregar, é um conjunto, de fato, é um conjunto. Deus abençoe aqui o Pablo Amaral. Então essa ideia, essa mentalidade precisa mudar. Existe um movimento chamado, Gilqué, de igreja orgânica. Os crentes que fazem parte dessa igreja afirmam isso, que não precisam de uma parede, de um templo, de serem subordinados à liderança de um pastor. Temos uma pergunta já. Então faz aí. Não, Pablo Amaral, ele diz, temos que congregar, é um conjunto, ele quer entender. Ah, sim, há uma pergunta? Eu pensei que era uma afirmação. É uma pergunta. Ah, sim, obviamente, sim, é um conjunto. Antes perceba, antes de Pedro e João realizarem aquele grande milagre, eles estavam aonde? No cenáculo.
Eles estavam congregando. Se nós voltarmos para o capítulo 8, do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 8, olha o que a Bíblia diz. Olha só o que a Bíblia diz. Capítulo 1, versículo 4. A começar do versículo 4, a Bíblia diz assim: e certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai. Versículo 5: pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo dentro de poucos dias. Olha o verso 8, verso 7. E ele lhes disse: não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E aí ele diz em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Portanto, antes da realização do levanta e anda, eles estavam congregando, e estavam congregando de fato e de direito. Por quê? Porque nesta congregação havia a voz de Deus, havia Cristo, né? Isto aqui antes da ascensão, quando Cristo ascende aos céus, eles ficam esperando a promessa. Eles permanecem orando, eles permanecem juntos e orando com a mesma finalidade e propósito. Então essa ideia de que eu sou igreja e eu não preciso de autoridade, a autoridade aqui era o próprio Cristo, não é? Obviamente que aqui era a própria palavra deixada por Cristo servia de autoridade sobre eles. Esperem até que vocês sejam cheios. E depois que eles foram cheios, aí Pedro e João saem ao templo, saem do cenáculo, melhor dizendo, em direção à Porta Formosa e realiza o grande milagre e se encontra com um coxo. Interessante que o coxo era posto ali todo dia. Todo dia alguém ganhava em cima daquele homem. Mas eu sempre prego, não vai dar para trabalhar isso aqui hoje, eu sempre falo o seguinte, que o Espírito de Deus, quando enche uma igreja, ou quando enche um crente, ou quando um crente, ou quando a pessoa se encontra com o verdadeiro evangelho, 3 coisas acontecem. Eu não vou abordar essas 3 questões, mas pelo menos uma delas, né? A primeira coisa que o evangelho proporciona para nós, a primeira coisa, uma mudança completa de estado. Ele estava sentado e foi colocado de pé. Isto é um milagre. Então isto fisicamente, obviamente, mas isto no sentido espiritual, quando nos encontramos com o evangelho, tem que ter uma mudança de posição, uma mudança de postura, uma mudança de entendimento, conforme Paulo disse em Romanos. Tem mais participação aí? Temos. Vamos lá, vamos. A maioria concordando, a igreja certamente é essencial, tendo em vista que é uma porta de escape, né, para os perdidos. Ela participando e muita gente, viu, René? O pastor Fábio entrou aí. Perfeito, uma porta de escape. Isso. Gostei dessa. Deus abençoe o Bruno Xavier, o Rafael Pereira. Esse moço é um talento, esse Rafael Pereira. Deus abençoe. Fábio. O Bruno Xavier também, outro talento, pregadores abençoados, pelo menos dos que eu conheço aqui, que eu consigo identificar, tá bom? Então, de fato, o evangelho proporciona para o pecador uma mudança completa de estado. Então, se não há mudança, não há encontro. Você não pode dizer que é a igreja se nada mudou na sua vida. Mas, voltando aqui, a pandemia ela oportuniza a igreja um estado diferente de enxergar a coisa. Como eu disse no início, e aí você coloca aí se concorda ou não, hoje nós temos a oportunidade de ter 2 igrejas em uma. Eu, certa vez, eu congrego aqui no Templo Sede de Parnamirim, você que conhece, sabe onde é, e eu evangelizando, na evangelização pessoal, utilizando a literatura, né? Pouca gente mais utiliza, né? Mas a gente ainda utiliza a literatura evangelística, e eu achei interessante, pastor Linaldo deve estar nos ouvindo aí, que a mulher disse assim para mim: eu sempre tive um sonho de entrar nessa igreja, mas ninguém nunca me convidou.
E eu olhei, mas aí eu respondi para ela, mas eu estou te convidando agora. Hoje tem culto. Eu mando alguém buscar você aqui. Aí ela responde para mim, disse, não, eu sempre tive um desejo, mas não tenho coragem de entrar. Eu perguntei, por quê? Ela falou, porque eu sou pobre. Eu sou muito humilde. E essa igreja aí de vocês é uma igreja grande, é uma igreja bonita, é uma igreja, não é? Muitos carros bonitos, o templo bonito. E ela se sentiu pormenorizada pelo tamanho da igreja. Veja a que ponto isso dificulta. Hoje, talvez essa pessoa esteja me ouvindo pela internet. Essa dificuldade ela está sendo driblada pela internet, pela tecnologia. A tecnologia está criando mais uma oportunidade de igreja. São duas igrejas, a igreja física e essa igreja aqui, né? Essa comunhão. Agora, temos que tomar cuidado, e aí eu quero ouvir vocês, tá bom? E não se esquece de compartilhar para poder concorrer ao sorteio. Já, hein? Tá? Pois não. O pastor Elinaldo, ele está participando muito aqui conosco. Graças a Deus por isso. Uma mensagem, ele diz, o templo não é igreja. Isso. Mas é importante para reunir os crentes que congregados formam a igreja. Fora do templo, somos igreja. Pela comunhão com Cristo, a cabeça e entre nós, membros de seu. Aí já resume tudo, né? Pastor Elinaldo é fantástico. De fato, o templo é onde as igrejas se reúnem, digamos assim, né? Muita gente me perguntando se a live vai ficar salva. Vai. E dando glória a Deus e está participando. Amém, amém. Já a gente vai sortear, viu? Já a gente vai sortear aí o primeiro brinde aí, se Deus quiser, em nome de Jesus. Rodolfo, Deus te abençoe, em nome de Jesus. De fato, essa ideia de eu sou igreja, ela pode levar a um grande problema. E um grande problema que nós estamos enfrentando em todas as igrejas. Tem pastores aqui, que eu já vi aqui, e provavelmente eles estejam vivenciando isso nas suas igrejas. Tá? Que é o perigo do isolacionismo. Muita gente isolada dentro de casa, irmão, em quarentena. Além dessa ideia que muita gente é adepta, tem a quarentena que está dizendo para você, fique em casa, fique em casa, fique em casa. E essa história de fica em casa, de só fica em casa, está gerando um isolacionismo. E esse isolacionismo está provocando depressão, está provocando síndrome do pânico, está provocando doenças da alma, não é? Doenças no cérebro, não é? Déficit de lítio no cérebro, isso induz a depressão. Nós poderíamos bater um papo aqui, trazer alguém especialista na área para conversar sobre isso, como o crente, a relação do crente com a depressão, não é? Portanto, essa ideia de eu sou só igreja, de que eu não preciso ter um envolvimento, um calor humano, de congregar com irmãos, não há necessidade, e gera isolacionismo, e o isolacionismo leva um outro grande perigo, que é o fechamento da própria igreja, como está acontecendo na Argentina. Vamos trazer aqui para o nosso hemisfério. A Argentina é um dos países onde mais igrejas se fecharam, mais de 400 igrejas recentemente. Na Europa, a Europa nem se fala, na Alemanha é um dos países onde mais se fecham igrejas, não é? Aqui eu estou desconsiderando os países da cortina de ferro, tá bom? Mas muita, e começou assim. Portanto, esse isolacionismo é perigoso. É por isso que a Bíblia em Hebreus nos incentiva a congregar. A Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 em meu nome reunidos, eu estarei presente entre eles. A Bíblia sempre enfatiza o ato de estar junto, a koinonia, a comunhão. Esta ideia de comunhão você não tem isolado dentro de casa, você tem na igreja, no templo. Tem mais alguém aí? Sim, temos. Só um minutinho. O Rafael Pereira aqui, eu gostei. Glória a Deus, ouvindo enquanto lava a louça. Mas rapaz, a mulher botou você para lavar a louça. Glória a Deus por isso. Dizendo que só os comentários do pastor Elinaldo já dá para escrever um livro. Pastor comentou mais um aí? Sim. Então lê aí, se Deus quiser. Vai lendo. Vamos lá, temos outro comentário aqui do pastor Elinaldo. Amados, insisto, não é certo dizer eu sou igreja. Devemos dizer, somos igreja, somos membros do corpo de Cristo. Um membro não é o corpo.
todos os membros formam o corpo. Exatamente. E aliás, e cada membro tem a sua relevância, tem a sua importância. Tá? Meu dedo mindinho. Sim. Cada membro, né? Quando falta um membro, você percebe. Então o corpo precisa estar completo. A cabeça é Cristo, não é? Mas nós somos um corpo, cada membro possui a sua função. E aí reforça mais essa tese de congregar, porque é nesse ato de congregar que você vai exercer a sua função. Dentro do templo, servindo a Deus. Não é? Antigo Testamento, por exemplo, onde é que Samuel estava? Dentro do templo, servindo ao Senhor perante ali. Tá? Então, existe uma função específica para a mão, existe uma função específica para os nervos que dão sensibilidade, existe função específica para cada parte do corpo. Portanto, o congregar é fundamental, não é? A Rodolfo está dizendo aqui que só os comentários do pastor Linaldo já dá para escrever um livro. E eu acho que vou pegar essa deixa aí, né? Zilene, também aproveitando o gancho que você estava falando, né, diz, necessitamos de Deus nesse tempo de tribulação, essa isolação, ela está dizendo, essa isolação o isolacionismo, né? Traz dores e doenças mentais. Depressão, a depressão, né? Doença da alma, muita gente deprimido, não é? Muita gente sozinho, se sentindo solitário. Portanto, queridos, eu quero ler aqui alguns comentários que são importantes e que vão edificar você. A igreja ela não precisa ser uma igreja suntuosa. A igreja precisa ser simples. Então, essa pandemia está resgatando a simplicidade da igreja. Não é? Então, por enquanto, nós estamos aqui, mas o desejo é estarmos juntos, congregando aqui no mesmo lugar, no mesmo ambiente, não é? E as igrejas, uma outra questão também, pastor Linaldo, que está é um bate-papo com o pastor Linaldo também aqui, né? A pandemia reforça ainda a necessidade, e igrejas que não atentaram para isso no passado estão sofrendo agora, de um discipulado eficaz. A necessidade de um discipulado eficaz, de uma comunhão, de um contato com o novo crente, com o novo convertido. Portanto, é imprescindível a questão do discipulado, não é? Do tratar do novo convertido. Por quê? Porque essas igrejas precisam entender que igreja não é só parede, igreja é relacionamento. Tem um aspecto da igreja que é preciso ser resgatado e que a pandemia está trazendo isso à tona para as igrejas, que é a questão do relacionamento. Igreja também serve para isso. Você não vai se relacionar em casa sozinho. Não é? E interessante é que pessoas que dizem assim, eu sou igreja e não preciso de um pastor, eles têm que parar para ouvir uma pregação, por exemplo. E aquele pregador está exercendo liderança sobre ele. Então é uma incongruência isso aí. Isso aí é uma falácia. Não é? Se você concorda, coloca aí concorda. Se não concorda também, amém por isso. E a gente vai se respeitar. Macli está dizendo que aí. A igreja edifica, né? Isso, igreja edifica. Terezinha Cordeiro lá de Pacifica está sendo edificada. Amém. Está podendo ir aos cultos, viu? Isso, exatamente. Por enquanto a gente faz o que pode. Então deixa eu só dar uma palavra para você aqui, dizer, eu sou igreja e não aceito liderança. Meu líder é Cristo, não é? Nunca foi. Começa por aí, nunca foi. Nunca foi, tá certo? Porque você que diz eu sou igreja, e quando você para ouvir uma pregação, o pregador está exercendo liderança sobre você. O que ele diz está exercendo liderança sobre você. Então, na realidade, é uma falácia. Tá certo? Portanto, eu quero já ir para o sorteio, que já está acabando aqui o tempo, né? Pelo menos no Instagram, a gente fica aqui continua no YouTube e no Facebook, mas aqui no Instagram nós vamos fazer aqui o sorteio agora. Aqui, irmã Aninha, é muito bom congregar com os irmãos, exatamente. Concordo. Não vi um discordo ainda, né? Não. Sim, a importância do testemunho fora do templo, viu? Girlene dizendo a importância do testemunho fora do templo. Sim, né? Sim. Obviamente. Eles saíram do templo com este testemunho.
cheios do Espírito Santo, e olharam para o paralítico e disseram assim: o que eu não tenho. Então eles começam com uma afirmação, na verdade, negando que não tinha o que o paralítico queria para permanecer paralítico. E que recebeu há pouco o que o paralítico precisava para andar. Vou repetir. O que Pedro e João tinham era exatamente o que o paralítico precisava para mudar de vida. O paralítico queria um paliativo, mas eles levaram um remédio que solucionou a doença. Portanto, veja a importância de se congregar. Eles saíram cheios, animados. O isolacionismo desanima, não é? O isolacionismo desanima. Portanto, você congrega, vai orando a Deus aí, pedindo para que esse lockdown acabe logo, em nome de Jesus. Vamos fazer o sorteio? Vamos lá? Vamos lá. Tem alguém aí no YouTube, no Facebook? Sim, no YouTube. Elisângela Paulino está dizendo assim: momento rico. Amém. Existe uma periodicidade? Qual? De se congregar? Sim. Se puder, todo dia. Todos os dias, todas as horas, Depende da sua oração, igreja, da sua denominação. do programa. Tá. Do programa, sim. Todas as terças e quintas, de 11 a meio-dia, por enquanto, a título de teste. Se a gente vê que o engajamento à noite é maior, a gente muda para o horário de 10 às 11 da noite. Por enquanto, 11 a meio-dia. Se der certo, a gente vai mudar. Mas toda terça e toda quinta-feira vamos estar aqui no Encontro com Graça. E você vai ajudar a gente a fazer esse programa, deixando sugestões de temas. Sim. Tá? Vamos lá para o sorteio, não é? Vamos aqui. Atenção, você que está no Instagram. Vamos ver aqui. Cantora Raquel Castro, um beijo grande. Vamos ver aqui. Vamos pro sorteio. Já tem gente orando aí. Já tem gente pedindo a Deus aí. Vamos ver aqui. Fiquem em oração aí, tá? Quem sabe Deus realiza aí. Em meio à pandemia, a igreja tem mostrado sua força. Tem. Aqui, por exemplo, nós estabelecemos uma força-tarefa, tanto pelas redes sociais, quanto pelo Instagram também. Olha só, muita gente aqui. Vamos lá. Sorteando aqui, primeiro sorteio. 5, 4, 3, 2, 1. Tinha que ser. O Éricles, né? Éricles foi sorteado. Agora ele vale. Sorteado com esse livro aqui, ó. Olha aí, Éricles. Ortodoxia. Olha lá. Tá certo? Bem. Ganhou esse livro. Já guarde aí para ele. Em nome de Jesus. Coisa boa. Vamos lá, mais uma vez. Antes do sorteio. Tá. É essencial esse programa. Deus abençoe e faça crescer para todos os dias. Amém. Lembrando que... Irmão Flávio, Deus te abençoe. Honorato. Lembrando que esse programa é feito por nós e por vocês, tá? Eu quero que vocês deixem temas e compartilhem aí o máximo possível e deixem temas, ideias e sugestões de temas para nós conversarmos aqui, tá bom? Sempre vamos bater um papo aqui com graça legal aqui sobre temas relevantes para a igreja. Eu vou sortear mais uma aqui. Vamos lá. Mais um sorteio. Se for Éricles, não está valendo. Adoradora Iris Vasconcelos. Vamos dar a Bíblia do Bom Pastor para. Olha Iris, essa aqui, ó. Olha aí, que bênção. Olha essa Bíblia aqui moderna. Nem eu sabia que tinha essa Bíblia aqui, irmão. Da Sociedade Bíblica do Brasil. Olha aqui. Glória a Deus por isso. Pega com Gilqueia, tá, Iris? Tá guardadinha. Glória a Deus, glória a Deus. Ó, gente, quiser muito bom congregar. Vamos lá, vamos mais um sorteio aqui. Mais um sorteio aqui. Eu acho que o último sorteio, né? Sim. Vamos lá, 3, 2, 1. Não acredito. Não. Iris novamente. Sério? Sério? Eita, 13 anos em 13 dias. 13 anos em 13 dias.
Vamos fazer melhor, vamos democratizar? Sim. Né? Já ganhou um, né, Iris? Ganhou, Vamos abençoar outra pessoa, vamos ver aqui. Esse livro ajuda diretamente 5 crianças em situação de risco lá no Senegal, viu? Amém, amém. Lembrando que cada livro que você comprar, irmão, pela suabiblia.com, você vai estar abençoando a obra missionária. E aí, irmão, eu também fui sorteado. Sério? O quê? Tá? Glória. Mas eu vou abençoar outra pessoa, tá? Que já me proibiram aqui, a minha equipe não deixou eu ficar com o livro. Como é que pode? Tá? Vamos logo que já tá acabando aqui no Instagram. Não pode. Não pode, Raquel já colocou logo, mas não pode. Glória a Deus, um abraço a todos aqui do Instagram. Em nome de... Rapaz, só dá Éricles nesse negócio. Vou sorteando pela 10ª vez já. Já tem sugestão de tema aqui. Já tem? Então anota. Raquel Castro. Foi sorteada. Raquel Castro. Muito bem. Glória a Deus. Olha aí, Raquel. Eu não fui, mas ela foi, né? Fica em casa. Fica em casa. Né? 13 anos em 13 dias. Ajude, em nome de Jesus. Queridos, vocês aqui do Facebook, já está 1 hora aí? Já. Tá quase, né? Muito bem. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Gente aqui dizendo que concorda, é verdade. Perfeito. Deus não me dará o que quero, mas o que preciso. Isso aqui é uma premissa importante, tá? E isso me faz voltar ao tema do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. O perfil da igreja, naquele período de desafio para ela. Por que desafio? Porque eram 120 contra o mundo. Dá para entender isso? Você que está aqui no YouTube, Rafael, interage comigo aqui. Eram 120 contra todos. Isso aqui é sério. E eles só contaram com o Espírito. Eles não tinham. Aqui tem. Se você vier dar uma panorâmica aqui, você dá uma panorâmica aqui, você vai ver 5 câmeras, 3 microfones, mesa de som, notebook, iPad, celulares. Eles não tinham internet. Eles não tinham absolutamente nada que temos. Mas eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E eu sempre digo quando ministro e quando prego que o primeiro sermão de Pedro, quando sai do cenáculo, ele prega um sermão e quase 3.000 pessoas aceitam a Cristo, recebem a Cristo como Salvador. Veja como a igreja se distanciou em termos de busca, não é? E aqui eu falo em termos gerais, tá? Não em termos particulares, porque pode ter crente que passa a noite orando, jejuando, não estou falando nesse aspecto, mas no aspecto geral, a igreja se afastou tanto do seu eixo, da sua raiz, que antigamente era um sermão para 3.000 almas, Rafael, e hoje são 3.000 sermões e às vezes ninguém aceita. A coisa mudou, a coisa inverteu. Na ótica humana é uma desvantagem nítida, mas quem tem o Espírito Santo tem tudo. O Rafael está dizendo aqui, de fato, tem tudo. Até o Benjamin está mandando um beijo para o papai aqui, glória a Deus por isso. Glória a Deus, vai ser pregador também esse Benjamin, pentecostal, que ele não fica quieto. Portanto, veja qual era o olhar da igreja, né? Veja, em primeiro lugar, a igreja teve olhar para quem estava caído. Pedro parou para atender uma necessidade nítida de alguém que mendigava. O que é que o mendigo tinha para dar em troca? Nada, Juscelino, absolutamente nada. E hoje, e aqui vai, eu vou tirar até a máscara para falar agora. E uma coisa que me irrita quando eu ligo a televisão para assistir algum programa desses aí, de gente pregando um tipo de evangelho, que não é o evangelho que eu vivo, de que manda tanto para receber tanto, investe tanto para receber tanto, um evangelho de troca, um evangelho de mercantilista, você precisa pagar para receber. Não! Primeiro que Pedro disse, eu não tenho nem ouro nem prata, começa por aí. Eu não tenho ouro e não tenho prata, porque era o que o paralítico estava acostumado a receber. E Deus não dá a você o que você está acostumado a receber, porque o evangelho é boa nova. Então é algo novo, não é algo velho.
O velho era prata, o velho era o ouro. E nem sempre ouro é bom, porque ouro aqui tem uma conotação de velho, de não dar certo, de não funcionar para mudar a vida. Do que adianta se encher de ouro, ter o bolso cheio de ouro, mas ser paralítico? Então é preciso refazer o pensamento dessas igrejas que estão oferecendo ouro, igrejas que, para ter audiência, estão pregando o evangelho que o mundo quer ouvir. Quando, na verdade, precisamos pregar o que o mundo precisa ouvir. E o mundo precisa de Cristo. Eles disseram, eu não tenho o que você quer, mas se você quiser mudar de vida, eu tenho. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, levanta e anda. Veja que o material, que aquilo que era paliativo, passageiro, a igreja não tinha. A igreja não tinha o recurso, a igreja não tinha o dinheiro, mas a igreja tinha caráter, tinha condição de dizer para o paralítico, olha, muda de vida, eu vou te dar condição de andar com as próprias pernas e de quebrar esse ciclo vicioso gerado pelo pecado. Em segundo lugar, o evangelho proporciona mudança profunda. Em segundo lugar, isso é primeiro. Em segundo, o evangelho vai te dar condições de se manter nesta nova posição. O mesmo evangelho que muda a tua postura é o mesmo evangelho que dá condições de você permanecer nela. E aí você pergunta, mas pastor, como? Como? Como que o evangelho vai me dar condição de permanecer nesta nova vida? A Bíblia diz que em Cristo tudo se fez novo. É uma nova vida, é um novo entendimento. Então, como é que eu vou ter condições? Eu que tinha uma vida de pecado, de prostituição, de bebedeira. Como é que eu vou ter condição agora de viver sem estes vícios? Através do Evangelho, através do Espírito de Deus. Existem pelo menos dois meios de santificação. O meio interno e o meio externo. Deus trabalha te santificando, operando a santificação em você, operando a transformação em você internamente pelo Espírito de Deus e externamente pela palavra. Pedro parou para ouvir e para dar atenção. Interessante que em consonância, não é? Na mesma hora que Pedro diz, eu tenho Cristo e eu vou te dar, e o paralítico estende a mão, Pedro estende a mão também. Não ficou só na palavra, não ficou só na pregação. Por quê? Porque o perfil da igreja na pandemia precisa ser tanto de falar, mas precisa agir. Nós estamos tentando agir aqui, talvez alguém esteja até reclamando aí da mídia, é o primeiro programa, mas isso é uma tentativa de estender a mão para os que estão caídos. Muitas igrejas só falam, mas não agem. O nosso pastor Arinaldo é conhecido, por exemplo, por ser um pastor de um coração aberto para abençoar, estender as mãos às pessoas. Pedro, interessante que ao dizer, levanta-te e anda, ele estende a mão e levanta e ajuda o paralítico. Isso fala de quê? Isto fala de discipulado. O discipulado é contínuo, ele custa tudo que temos. A igreja que não discipula é uma igreja que ganha, mas perde muito fácil. Nós precisamos melhorar e intensificar o nosso discipulado? Obviamente que sim, mas temos que entender este texto como a necessidade de um discipulado. O acontecimento do milagre não gera a ausência do discipulado, pelo contrário. Ele estendeu a mão e levantou o paralítico ficou de pé. E tem um detalhe na Bíblia, Rafael. Tem um detalhe na Bíblia, no texto aqui. A Bíblia diz que os seus tornozelos se firmaram e ele começou a saltar e entrou no templo andando. E olha o verso 6, verso 7. Tomando-o pela mão direita, levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. O que é isso? Isto é uma ideia prefigurada de um bom discipulado. É o que dá condição de o crente andar sozinho. Começa no leite, e Tiago fala disso, Pedro. Mas ele vai andando sozinho.
com as próprias pernas, não é? Isso é um discipulado. Olha o verso 8. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. E quando ele se fortalece, começa a andar, ele poderia ter ido para outro lugar. Ou não? Poderia ter ido para o bar, poderia ter ido para um restaurante, ele, afinal de contas, já tinha recebido o milagre, e ele já não era mais paralítico, já não dependia mais de ninguém, vou fazer o que quero. Mas a Bíblia diz, no verso de número 8, então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus, porque o verdadeiro evangelho atrai os pecadores em uma mudança de vida para o templo e para a casa do Senhor. Olha a importância do congregar mais uma vez. Ele entra no templo fazendo aquilo que nunca conseguiu fazer. Porque, em primeiro lugar, o evangelho te dá condições, o evangelho muda, provoca uma mudança profunda de estado. Não esquece isso, tá? Provoca uma mudança profunda de estado. Em segundo lugar, te capacita para permanecer nesta nova posição. E em terceiro e último lugar, te dar condições de realizar coisas que você jamais imaginou em fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Como é que estamos aqui no YouTube, no Insta já está chegando? Maria Valdeli, mãe de Leonel, aqui tem mandado muitos abraços para você. Mãe de Leonel, filho de Paulo. Sandra, a esposa do pastor Sandro também. Eixele José Carlos, setor 12, comentou muito, agradeceu Amém. muito a palavra. As pessoas estão dando muito glória a Deus. O Rafael está dizendo aqui, quem antes pedia, agora adora. É verdade. Pregador é assim mesmo, vai um ajudando o outro, né? Deus te abençoe, filho. Um grande abraço. Momento de clamor, muito bom. Teve temas aí, Juscelino? Sim. Como é que estamos aí? Temos uma sugestão de tema aqui. Sim. A irmã Mara, lá do Parque dos Coqueiros, ela disse como fazer para não ter preguiça espiritual no tempo de pandemia. Meu Deus. Vamos trocar a palavra preguiça por esfriamento. Tá? Então, na próxima quinta-feira, já deixa anotado aí, nós vamos falar sobre frieza espiritual no período de pandemia. Tá bom? E vamos trazer aqui conselhos. Como é o nome dela? Importante. É minha prima, Francimara. A irmã Francimara, fica atento aí, tá? Na próxima quinta-feira. Conselhos importantes e bíblicos para você combater a frieza espiritual gerada pelo isolamento. Sim, importante. Tem muito crente em casa e a Bíblia diz que a mente vazia não é, se torna oficina para outras coisas, não é? Mas eu quero aqui louvar a Deus pela vida dos que ficaram conosco até agora, aqui pelo Instagram, tá bom? Infelizmente não tem mais sorteio, mas quinta-feira tem mais, tá bom? Muito engajamento e participação. Deus abençoe a todos os que estão conosco aqui pelo Instagram. Enquanto a conexão não cair, eu vou falando aqui para vocês, só para finalizar agora aqui, Facebook. Como é que está o Facebook, Juscelino, aí? É Sandro aí? Está no YouTube? Como é que está aí no YouTube? Tudo bem? Tem alguma pergunta? Já passou, né? Sim. Glória a Deus. Vamos ver aqui no Face, como é que está no Facebook, não é? Interagir com os nossos irmãos aqui também no Face é importante. Não é? Isso mesmo. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Muita gente interagindo. Sim, Michel, Deus te abençoe, querido. Michel é o gerente da padaria Maná, a melhor padaria do Rio Grande do Norte, das galáxias, de Marte, de onde você imaginar. Não tem panificadora melhor, tá certo? Fica ali perto da... Põe o endereço aí, Michel, tá? O endereço da panificadora Maná, que sempre está nos ajudando aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coloca lá. Tá bom? Deixa aí o Pastor Maxwell, glória a Deus. Glória a Deus. Silvano Hipólito, Deus te abençoe, meu amigo. Paz do Senhor, aqui pelo Facebook. Vai deixando, vai compartilhando aí toda terça e quinta. A partir de hoje teremos um encontro com graça, tá certo? Que Deus abençoe a vocês. Portanto, para hoje trabalhamos o tema da
se você concorda que a igreja de fato é essencial e qual deve ser o perfil dela. Você acha que você deve ficar em casa isolado? Não é? Por exemplo, aqui em Parnamirim 20 pessoas, né? E tem casos de igrejas sendo fechadas, pastores sendo presos, não é? E nós vamos orar e rogar a Deus aqui pelo Instagram, não é? Pelo Facebook, pelo YouTube, pedir a Deus pela igreja brasileira, para que esta pandemia desperte novas ideias, seja um momento de ressignificação para muitos de nós, para todos nós na verdade. Ressignifique você. Outra coisa que o pastor Linaldo vai dar glória a Deus agora. Aproveita este período de quarentena, de isolamento em casa, para fortalecer o culto doméstico. Se os crentes tivessem um bom discipulado, isso começa lá atrás. Nós não teríamos tantos casos de violência doméstica, de divórcio, não é? De coisas ruins. As famílias estão juntas, então é um momento de adorar a Deus em casa, tá? Ali também você vai estar congregando, não é? Naquela célula familiar. Então aproveita para fortalecer o culto doméstico. Sim, Elisângela, ela está participando muito conosco e ela disse assim, uma sugestão, o uso da internet na vida do cristão, né? Muito bem, anota aí. Como deve ser o uso da internet na vida do cristão? Glória a Deus. Perfeito, muita gente aqui participando, glória a Deus por isso. Tanta coisa, se eu for parar aqui, tem muita coisa, tá bom? Então que Deus abençoe. Hashtag Igreja Essencial, exatamente, tá certo? Então vai compartilha ali, eu quero agradecer a você que ficou conosco aqui esse tempo todo. Já passou, já faz mais de 1 hora, né? Não caiu ainda que o... Aumentou para 4? Então aqui eu vou longe. 4 horas agora de Instagram, eu não sabia. Glória a Deus por isso. Então, vocês podem deixar aqui. A pastor Linaldo está no Facebook, exatamente. Jorge Chaves, meu amigo, Deus te abençoe. Está dizendo, acredito que Deus está usando a pandemia. Deixa eu dar uma opinião sobre isso aqui para você. A vontade de Deus, quando ela não é direta, ela é permissiva. Tá? Permissivamente, eu acredito, e isso não diminui em nada a soberania de Deus, viu, calvinista? Isso não diminui em nada. Depois eu vou trazer um debate aqui sobre calvinismo e arminianismo. Muito bom. Aí vai ser calor, aí o negócio vai pegar. O bicho vai pegar, como diz o outro, né? Mas, de fato, na verdade, essa pandemia, Jorge, e se quiser entrar ao vivo aí, é só solicitar, tá? Essa pandemia, ela está revelando verdades que estavam escondidas. Na realidade. Estavam revelando práticas que estavam escondidas. Pelo excesso de atividade na igreja, e aí você não confunda, trabalhar para Deus e se relacionar com Deus são coisas diferentes. Tem muita gente que frequenta culto, não sai da igreja, não sai, manhã, tarde e noite nos trabalhos, trabalha demais na igreja, mas se relaciona pouco com Deus da igreja. Isso não é salutar, isso não é bom. O nosso pastor é um exemplo disso, ele conta no seu testemunho, dizendo que chegou em momentos que teve mais de 5 cargos na igreja e teve que abrir mão para poder se relacionar mais com Deus. Tem muita gente que tem cargos na igreja, e Jorge concorda comigo, muitos cargos, e falta tempo para orar, falta tempo para investir no jejum, nas armas espirituais. Então tudo aquilo que tira o teu tempo de comunhão com Deus, por mais evangélico que pareça, por mais cristão que pareça, não cai, porque é armadilha. Se foi para tirar teu tempo de oração, se foi para tirar o teu tempo de comunhão com a tua família, com a tua casa, se foi para tirar o teu tempo com Deus, foge, que é armadilha, por mais que alguém diga, não, é para Deus. Nem tudo que é para Deus é de Deus.
Vou repetir. Nem tudo que é para Deus é de Deus. Às vezes as pessoas maqueiam, e tem um exemplo no Antigo Testamento extraordinário, que causou até morte, Gilqueia. Sim. Morte física. 2 Samuel capítulo 6, vai lá e vê Davi reencontrando a arca do concerto, e quando Abinadab, a arca passa cerca de 20 anos, se não me falha a memória, na casa de Abinadab, 70 anos que a arca do concerto não estava mais em Israel. Estão dizendo aqui, Juscelino está dizendo aqui, ó, nem tudo que é para Deus é de... Exatamente, exatamente. Então, eles se acostumaram a viver sem arca ali. E quando Davi assume o trono, Deus cumpre a promessa, a primeira preocupação dele foi onde está a arca do concerto. Ele não se preocupou em fazer um alistamento de soldados, ele não se preocupou em saber qual era a renda da igreja, qual era o tamanho da igreja, qual era a membresia da igreja. Ele não se preocupou com números, ele se preocupou com a presença de Deus, em relacionar-se com Deus. Cadê a arca? E alguém diz assim, está na casa de Abinadab. E Davi vai na casa de Abinadab com uma caravana enorme, porque para ele era festa, buscar a arca. E Abinadab, para se passar por melhor, coloca a arca de Deus. A arca feita de madeira de acácia, uma madeira difícil de lidar, cheia de nós, mas revestida por dentro e por fora com ouro. Porque ai da nossa natureza humana se não fosse revestida pela natureza divina. Este caixote de 1,10 por 58 centímetros de largura estava na casa de Abinadab, e Abinadab, para se passar por melhor, Gilqueia, quando Davi olha para a arca, eu imagino a euforia, a alegria. Quanto não foi investido naquela caravana, naquela viagem, para encontrar a arca? Era para Deus. Era de Deus, era para Deus. Mas quando Davi recebe a arca, Abinadab coloca a arca em cima de um carro novo. E Davi não percebe. O carro novo, veja, o carro que ele recebeu dos filisteus, madeira da Filístia, o carro que ele recebeu dos idólatras, daquele povo reprovado por Deus, ele simplesmente pintou ali, mudou a cor, colocou a arca em cima e disse para Davi, Davi, não precisa sentir o peso, leva a arca, não precisa sentir o peso nas costas, de que o povo veja você com a arca é o suficiente. Davi se alegrou tanto e esqueceu de que quem deve carregar a arca era quem? Os levitas, os sacerdotes. E no meio do percurso eles entram na ira de Nacon. A Bíblia diz que uma pedra bate no pneu, o boi tropeça, a arca vai caindo, e Uzá toca na arca para segurar a arca, e Deus fere Uzá na hora e mata Uzá. No meio do culto teve morte. Por quê? Porque Davi esqueceu de um detalhe. De um detalhe que você vai receber, vai anotar no seu coração agora. Deus está mandando eu falar isso para alguém aqui. Quer receber o que Deus tem para você? Obedeça o que Ele diz para você. Quer receber o que Ele tem? Obedeça o que Ele diz. Davi esqueceu-se de um princípio inquestionável. E quando esta morte acontece, Davi fica irritado e deixa a arca. E procura a casa de alguém, dizendo assim, tem um pobretão lá, um tal de Obed-Edom, deixa na casa dele a arca lá, depois a gente vê o que faz com ela. Depois a gente vê volta para buscar. E Obed-Edom na prova, a arca passa 3 meses na casa de Obed-Edom. E Obed-Edom pobre, ímpio, mas o efeito da arca o transforma e ele prospera tanto que ele muda de casa. A casa agora já não era mais uma casa, era um triplex, porque Deus abençoou, porque quem honra a arca, quem honra a presença é honrado por ela.
E quando Davi sabe da notícia de que Obed-edom estava sendo abençoado, Davi disse, então vamos lá de novo buscar a arca. E quando Davi vem buscar a arca novamente, Davi agora diz assim, não adianta trabalhar muito para Deus, sem se relacionar devidamente com ele. Então agora não tem carro. Eu imagino Davi procurando a casa de Obed-edom, Juqueia, aí dizendo assim, mas cadê a casa dele? Não, Obed-edom mudou, não mora mais no barraco não, ele mora naquele triplex ali, porque Deus abençoou, aleluia, a arca de Deus abençoou a vida dele, glória a Deus, a arca de Deus fez prosperar, e quando Davi pega a arca, alguém diz assim, e o carro? Davi diz, não, agora não tem carro, coloca no ombro do sacerdote. E Deus é tão Deus que Deus disse assim, Davi, mande colocar nos ombros, pega as varas, coloque pelas argolas e vai sendo carregada, volta para Jebus ou para Jerusalém com a arca no ombro. E você vai dar 6 passos, no 7º passo você para, tira a arca, arma o altar, sacrifica e levanta, bota de novo a arca no ombro, dá mais 6 passos, para no 7º passo, sacrifica, e se eu aprovar, você continua. O que é que Deus estava dizendo para ele? Que não vale a pena insistir naquilo que Deus não aprova. E alguém disse assim, mas Davi, Gilqueia, nessa velocidade, você não vai chegar a lugar nenhum. Você que é pregador que está aqui me ouvindo, tem muitos aqui, tem Jorge, tem um Rafael, tem muitos. Pastor Paulo Mendes. Paulo, quem? Pastor Paulo Mendes. Paulo Mendes, tem muita gente. Escuta aqui, obreiro, pastor, servo de Deus. Eu estou aqui só nessa câmera agora. Escuta aqui. Alguém disse assim, nesse ritmo vai demorar demais para chegar. Aprenda uma lição esta manhã. Demore para chegar, mas chegue para ficar. Eu vou repetir. Demore para chegar, mas chega para ficar. Não se embeleze pelo acelerar das coisas, ministérios rápidos, cresce do dia para a noite, fica inchado, se acha, espera o tempo de Deus, por mais que demore, mas chegue do jeito certo, faz do jeito certo, por mais que demore, mas espera a aprovação de Deus para a tua vida e para a tua história. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos ver aqui. No YouTube aqui, Micael Costa, filho de Márcio, dizendo, estamos felizes por essa programação. Amém, graças a Deus. Espero em Deus que frutifique, que gere frutos e frutos dignos de arrependimento, tá bom? Deus abençoe você pelo YouTube. Essa câmera voltou? Não. Deus abençoe você aí pelo Facebook, pelo Instagram. Tivemos um grande engajamento aqui. Jorge dizendo, Deus falou grandemente. Ana Carla dizendo, demora para chegar, mas chega para ficar. Sim. É verdade. Se preocupa com o tempo não, deixa falar. Mas demorando muito. Deus se esqueceu de você. O pastor esqueceu, já era para ter ido a presbítero, já era para ter ido a evangelista, já era para estar estourado. Não, quem estoura é traque, meu filho. Não. Deus não te chamou para estourar. Deus te chamou para servir. Espera o tempo de Deus. Demora para chegar, mas chega para ficar. E só chega para ficar quem chega com a arca. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma breve oração por todos aqueles que estão conosco, que ficaram conosco. Já temos tema para a próxima quinta? Já temos. Qual é aí os temas? Sandro Santos dizendo quinta-feira, que já está contando com quinta-feira, dizendo que já estamos juntos. Já está junto. Quinta-feira vai ser no mesmo horário, tá? Das 11 a meio-dia. E aí a gente vai avaliar com a nossa equipe de mídia. Se percebermos que o engajamento foi bom, nós vamos manter para a semana que vem. Sim. Tá certo? Senão, nós vamos mudar para a noite, para que a gente possa alcançar mais pessoas. E eu peço que você vá lá, nos siga nas redes sociais, no nosso canal no YouTube. Vocês que ficaram aqui conosco, curte lá, Renielton Fernandes, ativa o sino das notificações, dá uma curtida. Lá você vai encontrar
pregações, ministrações abençoadoras para você. Da mesma forma, nas plataformas digitais da nossa DEPAR, tem um aplicativo da igreja, vai lá na loja virtual e baixa. É TV ADEPAR, né, Juscelino? ADEPAR TV, TV ADEPAR, você vai ser encaminhado para o aplicativo correto. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tem mais alguém aí? Sim, tem muita gente. Quer ouvir todo mundo? Não vai dar, Gabriele, Denise, todos dizem glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, manda abraço. Está todo mundo aqui ainda curtindo. Amém. Então, para quinta-feira falaremos Júlio sobre Pereira. frieza espiritual no período da pandemia. Isso mesmo. Tá bom? Vamos tratar sobre este assunto e como vencer a frieza espiritual neste período. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos continuar na presença de Deus. Pai, eu quero abençoar a vida do meu irmão que está aqui no Instagram, que está no Facebook, que está no YouTube, que está nas plataformas da nossa Assembleia de Deus em Parnamirim, com este programa, com esta iniciativa que visa tratar de temas relevantes para a tua obra de uma forma bíblica, Senhor. Abençoe-os poderosamente, que eles sejam, Senhor, tocados pelo teu Espírito, que eles entendam que a igreja pode se ressignificar, se reinventar, e esta crise nos está dando esta oportunidade de nos reunirmos de forma melhor, de forma mais atuante, mais significativa, mais relacional. Deus, que todos os que ficaram conosco aqui sejam abençoados. Abençoa os nossos patrocinadores, Senhor. Abençoa todos eles para a glória do teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, todo o nosso corpo de mídia aqui, Pai, que tudo que foi dito aqui sirva de edificação espiritual para a tua igreja, para os teus filhos, e que eles possam multiplicar essa mensagem para muita gente, e que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Permitam-me ministrar a bênção sobre a sua vida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão do Santo Espírito de Deus sejam com todos desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a você do Instagram, a todos vocês. Muito obrigado por ficar conosco no programa Encontro com Graça. E na próxima quinta-feira, às 11 horas, estaremos aqui novamente com a nossa equipe toda, abatendo um papo agradável na presença de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.